Ponto, boa noite. 1º de maio de 2021, um dia que entra para a história com a classe trabalhadora, com a fé, com a energia, com a configuração das pessoas se encontrando para fazer um pouco de arte, para fazer cultura, para conhecimento, para espiritualidade, por respeito ao próximo. E é dessa maneira que eu, Paulo, recebo o meu xará Paulo Pedrini e o Carlos Pronzato para a transmissão do lançamento do documentário Padre Júlio Lancelotti, Fé e Rebeldia. Essa transmissão só está sendo possível pelo carinho que o Paulo Pedrini tem aqui ao canal Resistência. Eu agradeço essa oportunidade imensamente de poder compartilhar. Tem bastante gente já chegando. Eu quero recebê-lo, Paulo, por essa oportunidade de transmitir essa premiere aqui, esse lançamento com o Padre Júlio e com o diretor, o Carlos, para um bate-papo. Bem-vindo, Paulo. Prazer em recebê-lo. Por favor. Querido Paulo França, meu irmão Carlos Pronzato e todos e todas que estão nos acompanhando nessa noite. Acho que é com muita alegria, com muita satisfação, né, que a gente chega a esse dia tão esperado. Essa data não é aleatória, né? A gente considera que o Padre Júlio é um verdadeiro operário do reino, uma pessoa que batalha incansavelmente pela construção do reino de Deus aqui e agora, né? Com uma sociedade justa, fraterna, solidária, igualitária, principalmente, e onde todos tenham vida. Então, agradecer a acolhida aí do canal Resistentes, que é sempre um parceiro de toda hora, né? E esse trabalho ele tem como objetivo, fundamentalmente, não só dar visibilidade ao trabalho incansável do Padre Júlio, a esse modelo de sociedade que o Papa Francisco chama de sociedade do descarte, mas também de oferecer a oportunidade para o movimento dos trabalhadores de forma geral, para o movimento social, para o movimento sindical, para as comunidades de base, para as pastorais sociais, um instrumento formativo. Então, foi um trabalho feito com bastante carinho, bastante afeto, e eu quero agradecer também muito a oportunidade que o querido irmão Carlos Pronzato me ofereceu, né? Nunca tive essa oportunidade de colaborar diretamente na produção de um filme. Então, isso só foi possível também pela generosidade do Carlos, a quem eu quero aqui agradecer publicamente. Eu já conheço o Carlos há bastante tempo, né, e sei da seriedade, do compromisso desse cinema militante que ele produz, né, fundamentalmente. Ele é um militante do cinema antes de qualquer coisa, além de ser um escritor e poeta fantástico também. Então, com muita alegria, eu passo a palavra aí para o Carlos e vamos lá, daqui a pouco o Padre Júlio também estará conosco e, com certeza, a gente vai aí continuar essa data que para nós é tão cara, celebrando a vida e o compromisso daqueles que lutam pela vida. Aí, agora vai. Então, estou vendo aí Enio Squeff, muito bom. Utilizamos a pintura graças ao Pedrini, né? A pintura dele está no documentário. Participa muito bem, dialoga muito bem com a fala do Padre Júlio. Essa pintura maravilhosa que ele fez, a última Gepa, gostei muito. Então, bom, o documentário surge de alguma maneira durante a pandemia, o ano passado. Eu estava em São Paulo, estava chegando do Chile, depois de fazer aquele documentário das revoltas populares no Chile. Estava em São Paulo, na casa de um amigo, ele tinha viajado, deixou o apartamento para mim, e durante um tempo, fiquei uns 3 meses em São Paulo, praticamente preso, né, na cidade, dentro do apartamento, né? E em determinado momento eu comecei a assistir, assistia a TV, os jornais, e eu comecei a acompanhar o trabalho do Padre Júlio,
já conhecia um pouco anteriormente, mas a partir daquela pandemia eu aprofundei um pouco mais, eu quis conhecê-lo. Entrei em contato com Pedrini, né, com Paulo Pedrini, e ele falou, não, vamos lá na paróquia. Só que naquele período não fomos, não fomos, não podemos ir, e só tive essa oportunidade em dezembro, quando novamente eu retornei a São Paulo, e o Pedrini me levou na paróquia, e tive a oportunidade de conhecer o Padre Júlio. A partir daí, fizemos a proposta a ele de fazer um documentário. Foi um dia depois de uma missa, eu acho que foi um domingo, e, bom, ele falou, bom, vamos falar na próxima quinta-feira, se não me engano. Paulo poderá confirmar ou não. E fomos, ou ligamos na quinta-feira posterior, e ele concordou em fazer um documentário. Então, fomos lá, fizemos a entrevista, acompanhamos ele no São Martinho e em outras caminhadas, não muitas, e com esse pouco material que a gente conseguiu fazer nesse período, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, a gente construiu esse documentário, entrevistando outras pessoas também, muito vinculadas à paróquia, voluntários, moradores em situação de rua. O Pablo Escobar, que escreveu um livro sobre ele, que é um maloqueiro, como ele mesmo se autodenomina, sociólogo, escreveu um livro, O Jesus das Ruas. O Fábio Lopes, que é um assistente social também da ocupação Alcântara Machado, da Radial del Este. Então, foram pessoas assim bem ligadas ao Padre Júlio. Então, a gente acompanhou um pouquinho esse processo de voluntariado, que achei magnífico, inclusive mais ainda achei magnífico o processo de organização que o Padre Júlio faz dentro da própria paróquia, para lançar seus soldados na batalha diária, não? De tentar, de alguma maneira, viabilizar uma visibilidade a essas pessoas que não têm durante o dia. Então, eu estou muito contente de ter feito esse filme. Com Paulo Pedrini, foi o nosso produtor, né? Entreguei a ele completamente a produção do filme. Eu me dediquei apenas a dirigir, a construir a narrativa e a construir o documentário. E ele se dedicou a essa questão dos contatos. E entre esses contatos, temos 4 músicas, 4 trechinhos pequenos de música. Um maior, que é a música de Ivan Lins, vocês vão ver no final, que foi autorizada por ele mesmo, finalmente, através de contatos prévios que o Paulo fez. Aí eu entrei também agradecendo a Silvio Tendler, né, que me passou um contato ligado a ele. O Jereva, que já é um parceiro de 4 filmes sobre Canudos, que também está estreando uma composição. Um mantra para o Padre Júlio Lancelotti. Antônio Cardoso, que não conheço pessoalmente, mas gostei muito de uma música dele, está lá no filme. E o Padre Sireneu Kuhn. A gente conseguiu também um trechinho do Jesus dos Mártires. São 4 espaços de música que tem no filme. E também ter conhecido a Casa de Oração, que realmente foi através de Paulo também que conheci. Infelizmente, Ana, eu acho que Ana não é o nome, não estava presente naquele dia, estava viajando, estava em algum trabalho externo, mas entrevistamos a Josefina, que nos atendeu muito bem, que é uma voluntária da casa. Então, eu conheci de alguma maneira esse um pouco do universo do Padre Júlio. Isso me deixa muito feliz, porque a gente vem trabalhando em contextos de muita luta, muito distúrbio, às vezes nas ruas, com a polícia agredindo e a gente no meio da militância. E então foi um momento um pouco de uma certa calma para refletir sobre aonde vai nosso país, pode ser nosso, não? Nosso continente, nosso mundo, e nesse período tão nefasto que a gente nos toca viver institucionalmente e politicamente. Então, o filme, de alguma maneira, é um canto a essa liberdade, a essa possibilidade de transformação que o Padre Júlio provoca e promove desde um pequeno pontinho lá na Moca, no Belém, em São Paulo. Então, o primeiro agradecimento vai, claro, para o Padre Júlio e por todas as pessoas que colaboram, e por essa Paulo França também, porque foi de um dia para o outro que surgiu essa possibilidade de exibir o filme aqui. Só queria dizer que posso falar da qualidade que talvez tenha o Paulo mesmo depois vai falar. Eu vou passar a palavra a Paulo para ele colocar essa questão técnica, avisar que o filme já
está passando no meu canal, já foi colocado sem restrição de data, está aberto. Se nunca fiz, até hoje, nunca coloquei um filme assim, começa aqui, termina aqui da data, não. Para mim, colocou filme, foi, porque de alguma maneira tudo isso aqui é um paliativo das sessões presenciais que a gente tinha quando debatia cara a cara com as pessoas, e agora estamos nesse universo que é o que temos. Então, o Paulo França faz muito bem isso, já vi um pouquinho o canal dele, e o Paulo vive com isso, porque é professor, então está todo dia aí com seus alunos aqui nesse formato, nesse quadrado aqui. Então, muito obrigado, agradeço a possibilidade de exibir esse filme, e estou muito feliz de ter chegado a termo 4 meses depois, aproximadamente, de ter iniciado os processos. Obrigado. Obrigado, Paulo, Padre Lancelotti, Paulo. Excelente, Carlos, obrigado. Olha só, o pessoal chegando, algumas pessoas, muitos amigos aqui deixando parabéns, viu? Olha, Luzia, Pedro, que projeto maravilhoso, olha que bacana aqui, vamos compartilhar. Vocês que estão chegando agora, nós vamos passar daqui a pouquinho o filme. O Padre Júlio também nós já convidamos, ele sabe que nós estamos aqui, é corrido, vamos esperar ele um pouquinho, daqui a pouco ele vai estar no final, com certeza, conosco para a gente bater um papo sobre o filme. Então, está aqui mais um parabéns, nós estamos nessa transmissão através de 3 canais. Nós estamos através do canal do Barão de Tararé, fazendo a transmissão, também pelo canal de Economia de Francisco e Clara, e aqui através do canal Resistentes. Então nós estamos colocando em 3 canais diferentes, buscando exatamente isso que o Carlos falou, essa nova linguagem, esse novo conceito de comunicação, para que a gente possa ampliar nesse dia 1º de maio, estabelecer novos caminhos para que a gente encontre as saídas, porque esse é o ponto central e o Padre Júlio faz parte dessas saídas. Essa reflexão, com certeza, vocês vão ver, eu tive a oportunidade de dar uma beliscada ali, viu? Eu tirei alguns trechinhos para assistir. Nós vamos transmitir aqui em Full HD dentro do nosso sistema do computador, mas como é uma transmissão que ela está já na internet, a gente pode ter aí uma pequena queda por conta da oscilação mesmo da transmissão. Então, peço a gentileza, de qualquer forma também vai estar aqui disponibilizar o link do canal do Carlos Pronsato, para que depois vocês também possam assistir por ali. De qualquer forma, vamos então dar início, né? Eu acho que a nossa transmissão aqui, todas as pessoas, nós vamos acompanhar todos vocês e em seguida a gente abre aqui para que vocês também façam seus comentários. A minha amiga, olha, eu quero deixar também um abraço para Marilu Cabanha, sempre gentil aqui, a prática diária do Padre Júlio Lancelotti em socorrer os moradores de rua, agora na pandemia, de extrema importância, ele está salvando muitas vidas. Um agradecimento especial, ela que está gentilmente acompanhando, já deixou aqui sua presença com muito carinho para todos nós. Eu acho que, Carlos, Pedro, podemos dar início aqui então para a gente já receber esse material? Olha aqui, Júlio Lancelotti aqui, vamos ver o que ele está escrevendo aqui, ó. Estamos agradecidos e comprometidos na luta, olha que bacana. Então ele já está nos assistindo, daqui a pouquinho com certeza ele vai estar aqui, olha, mais um parabéns para vocês, deixa eu passar aqui, ó, parabéns, Pronsato, importante documentário da Maria Isabel Abrantes. Um abraço para você, então, muitas pessoas aqui deixando uma saudação especial para você, a Mariana, olha aqui também já, a Mariana Spiller, parabéns, Carlos, por essa linda ação, né? Olha, um beijo grande aí para você, todos que estão nos vendo. Vamos ver quem mais que está chegando aqui, já vamos começar o filme. Paz e bem a todos. Obrigado, Maria Madalena, chegando também, olha, acabo de assistir o doc no YouTube, parabéns, olha só, já está lá rodando, muita gente participando, já tem uma boa visualização também lá no canal do Carlos, que a gente vai retransmitir agora, fazendo esse bate-papo em seguida aqui, ó. Então, gratidão eterna ao Padre Júlio. Legal, pessoal. Então, Danilo, deixa eu ler mais um aqui, que o pessoal está escrevendo, está animado. Sou testemunha da batalha que foi fazer esse filme independente necessário. Parabéns, Júlio, Paulo e Carlos. Ansioso aqui, o Danilo César, né? Já um agradecimento especial a todos vocês. O Juan, olha que legal também, mais um. Parabéns, Pedrinho, orgulho, né? Andréa Arada, que legal, também deixando um pá para vocês aí. Pá para vocês
você também, André. Estamos nessa aí, né? Vamos aqui. Padre Júlio, é resistência. Faça você inscrição aqui no canal Resistentes. Para fazer um documentário independente, a gente precisa de muita garra. E foi com muita garra que vocês conquistaram esse filho aí. Mais um documentário na grande carreira do Carlos Pronzato aqui. Parabéns para você. Vamos lá, gente. Então, já são 18 horas e 20 minutos. É um documentário de 43 minutos. Eu vou colocar ele em tela cheia aqui. A gente vai estar por trás assistindo. Então, é isso aí. Compartilhando aqui a tela já com vocês. Eu vou colocar a tela inteira. Bom filme para todos. Até já. Eu sou o padre Júlio Lancelotti, sou padre faz 35 anos, tenho 72 anos de idade, sou nascido aqui em São Paulo. A minha formação sempre foi nas pastorais sociais e toda a minha formação como padre foi dentro da proposta pastoral de Dom Paulo Evaristo e com o trabalho com o bispo auxiliar Dom Luciano Mendes de Almeida. Então, eu fiz teologia na Faculdade de Teologia da Arquidiocese de São Paulo e sempre junto com Dom Paulo Evaristo e com Dom Luciano Mendes, ficou sempre claro a opção preferencial, a opção evangélica pelos pobres, estar junto dos grupos mais vulnerados, dos mais indesejáveis, dos mais evitados, daqueles que, a gente poderia dizer, aqueles que ninguém quer. Ou como diz o Papa Francisco agora na exortação apostólica Evangelii Gaudium, os descartados. Dentro desse sistema não tem solução, porque a lógica do neoliberalismo é o descarte. Então nós ficamos olhando para os efeitos sem entender a causa. Então nós convivemos com os efeitos, mas nós temos que atingir a causa. E mudar a causa de todo esse descarte é um processo histórico longo, conflitivo, difícil, desafiador. Eu não vou ver a mudança. Como Dom Pedro Casaldáliga não viu a mudança que ele tanto sonhou. Como Dom Paulo Evaristo Arnes não viu toda a mudança que ele sonhou. Como Dom Luciano Mendes de Almeida não viu. Como a irmã Dorothy não viu. Como Santo Dias da Silva não viu. Todos foram morrendo no caminho. E eu sei também de que uma hora também eu vou morrer nesse caminho. Mas eu não luto para ganhar. Eu luto para ser fiel. Eu não vou ver a vitória. Eu não vou ver a mudança desse sistema. Mas eu vou lutar para que ela aconteça. Uma estrela brilhou lá no monte, trazendo luz para a cidade, e a água benzida na fonte, com as mãos do Salvador. O Padre Júlio acaba sendo uma referência para a gente que luta com a população de rua, pelas suas posturas, que muitas vezes divergem da postura da igreja como instituição, como um todo, onde a gente percebe, por exemplo, que ele segue mais os caminhos do Jesus histórico, a teologia da libertação, tudo isso. E é um referencial de luta, um cara que praticamente nunca traiu aquilo que acredita, que sempre preferiu, que nem ele falar, a gente não está aqui para vencer, mas está aqui, perde muitas vezes, fracassa muitas vezes, mas está aqui para não trair aquilo que a gente acredita. Estamos domesticados dentro desse sistema.
Por isso que a luta e a educação do movimento zapatista propõe muito essa decolonização. Mesmo às vezes a nossa luta é uma luta muito dentro da gramática colonial, dentro de uma gramática de opressão. Agora, tirar as correntes de quem está feliz acorrentado é um processo bastante difícil e penoso. E é um processo que vai levar muito tempo. Esse modelo de igreja voltada para os pobres e também uma igreja despojada, uma igreja que não se preocupa com o poder, com a riqueza, e sim se coloca como a serviço principalmente daqueles que mais precisam, encontra sua concretude em trabalhos como do padre Júlio Lancelotti, do padre Ticão, do padre Jaime Crow, né, de tantos outros que, sob a inspiração de profetas e pastores como Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Angélico Sândalo Bernardino, Dom Mauro Morelli e principalmente Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi durante 28 anos pastor da Igreja de São Paulo, faz com que se vivencie um cristianismo que Dom Paulo nos ensinou que não é uma doutrina abstrata para se saber, mas uma proposta prática para se viver. São muitos os teólogos que me influenciam. João Sobrino, José Comblan, Gilberto Gorgulho, Ana Flora, Benedito Ferraro, Juan Luís II, Gustavo Gutierrez, são todos os teólogos da teologia da libertação, os biblistas da libertação, os filósofos da libertação. Então são esses os que mais marcam a minha vida. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Faço parte dessa comunidade há mais de 30 anos, acompanho todo o trabalho, a luta e os desafios do Padre Júlio. Dia e noite a gente está aqui vendo o que esse homem faz pela população de rua, pelos carentes, pelos mais necessitados. A paróquia São Miguel Arcanjo, na zona leste de São Paulo, é sempre movimentada. Logo pela manhã, dezenas de pessoas em situação de rua procuram a igreja em busca de comida, utensílios de higiene, agasalhos e abrigo. Eu estou numa paróquia muito pequena, muito simples, Juca. Estão convidados a visitar a minha paróquia. Minha não, a paróquia onde eu estou. Vai fazer 34 anos. E eu estou lá tanto tempo por dois motivos. Ninguém quer ir para lá e nenhuma paróquia me aceita. Porque diz, você vai trazer esses maloqueiros atrás de você. Você também é um padre maloqueiro. Ele é fundamental na nossa luta.
de igualdade, de direitos iguais, de que todo mundo tem direito ao melhor, não ao pior. O pior é uma situação. Mas o nosso melhor hoje é isso, graças a Deus e graças ao Padre Júlio, que está sempre lembrando da gente, nunca esquece, nunca tem um não. Ele pode estar aquela cara brava dele lá. Não, de novo, mas espera aí que eu vou dar um jeito. E acaba dando um jeito. Porque ele ama isso, ele vive isso, é a vida dele. Ele nasceu para ser padre, ele nasceu para estar com as pessoas de rua. Ele realmente é um padre que faz o que Jesus fazia. A sensação que eu tenho quando eu vejo ele é de encontrar Jesus. Se Jesus estivesse aqui agora, eu acho que ele ia estar fazendo a mesma coisa, ele ia estar nessa mesma movimentação, com essas mesmas pessoas e exercendo a mesma atividade. Ele tem uma importância muito grande na minha vida, é um cara que eu amo demais e que tem uma luta histórica debaixo dos viadutos que me ensinou demais. Aquilo de resistir, que a gente só está aqui para resistir, que a gente é um fracasso, porque se não for um fracasso a gente adere ao sistema. Essa coisa toda são ensinamentos que eu carrego a minha vida inteira. Então, se eu pudesse descrever ele, o Padre Júlio, seria um dos caras que seguiu o verdadeiro ensinamento de Jesus, daquele que está com as prostitutas, daquele que se revolta. Eu acho que é o padre dos maloqueiros, dos anarquistas e dos revoltados, mano. Eu acho que ele é um cara que não enxerga um Jesus moralista, mas um Jesus mais humano e mais concreto. Conviver com o Padre Júlio, para nós todos, é uma grande escola, né? Ao mesmo tempo que a gente está aprendendo no dia a dia com os vários enfrentamentos que nós fazemos juntos em defesa do povo da rua, contra as políticas de higienização, contra a violência do Estado, contra a população. São muitas as pautas que giram em torno da população de rua. E nós a gente está sempre junto, né? Ele é um grande líder que nos ensina e ao mesmo tempo nos anima nesse enfrentamento. Dom Paulo sempre buscou voltar-se para os grupos que estavam sozinhos ou que ninguém tinha atenção por eles. Ele pediu inicialmente que se levasse Puebla para a rua, isto é, que se formasse uma igreja a partir da rua, onde não se rezasse pelo povo da rua, mas se rezasse com o povo da rua, onde não se desse só comida para o povo da rua, mas se comesse com o povo da rua. Então ficou a chave pastoral para nós muito forte da convivência. Não é um simples assistencialismo que ele faz uma luta histórica para mudar a sociedade. Ele quer mudar a sociedade, ele não está trabalhando pelos pobres, ele está trabalhando com os pobres. Isso é o mais importante que eu vejo no Padre Júlio. Eu não trabalho com o povo da rua, eu convivo com eles. Eu vivo próximo aqui à comunidade do Padre Júlio e o trabalho de resistência que esse homem faz é algo realmente impressionante. Tantas pessoas que não têm a palavra e que a voz muitas vezes nem sai, numa audição muito baixa, ele dá voz a essas pessoas. Ele dá escolha a essas pessoas, mesmo que seja uma escolha mínima. A questão do Padre Júlio não é questão religiosa, é uma questão humanitária mesmo, né? Você vê que o corre dele é uma questão humanitária mesmo. Eu não conheço uma pessoa que agora, se você for parar para ver, na pandemia, o Padre Júlio é um grupo de risco. O Padre Júlio tem 72 anos, né? Ele poderia estar na casa dele, mas ele não está, ele está todo dia aqui, no meio dos maloqueiros, entendeu? E a convivência, ela é aquilo que é toda a convivência. Conflitos, alegrias, descobertas, perdas, caminho, paralisia, tem de tudo. É como a convivência numa família, a convivência numa comunidade, a convivência num grupo, numa nação. Então, conviver é o grande caminho. Isso nos ensina que a população de rua não é nem anjo nem demônio, são pessoas. E como pessoas, eles estão atingidos por tudo aquilo que é hoje a ideologia dominante. Eu sou do viaduto Alcântara Machado, da comunidade que tem ali debaixo do viaduto. É uma comunidade autônoma, né? Ali é autogestão, é a comunidade que mantém o espaço. Ali não tem ajuda de nada.
A nossa ajuda, a maior ajuda que a gente tem é o Padre Júlio, que essa Kombi aqui é uma Kombi de um time de maloqueiro também, que é o Corote Molotov. Essa Kombi a gente conseguiu ela através de ajuda, através de vaquinha na internet, que é a Kombi do time, mas é uma Kombi que está para ajudar a comunidade também, que a gente usa ela para levar as pessoas para o médico, para buscar doações. Chega aqui, tem uma coisa só para você fazer, né? Então são várias outras coisas e várias outras contribuições que você pode dar, como essa de dividir essas doações do arroz para colocar nas cestas básicas, né? Que ele divide toda manhã. Eu venho 2 ou 3 dias da semana para estar ajudando o padre na distribuição com os moradores de rua. E é uma experiência muito gratificante, né? Que a gente acaba recebendo mais do que doando, né? O capitalismo, por essência, ele é de descarte. A única coisa que o capitalismo inclui é mais lucro, mais vantagem, mais mérito, mais interesse, para si só, para aqueles que dominam o capital. Não existe capitalismo inclusivo. O capitalismo é, por essência, de descarte e desumano. Ele, além de receber as doações, ele organiza as equipes de distribuição e também ele mesmo leva com sua presença amorosa, ele mesmo estende sua mão, dá uma palavra, uma bênção e intercede pelas necessidades específicas de cada um. Vai lá, Beijão. O trabalho do Padre Júlio é realizado todo dia, né, onde ele sai da paróquia, ele vem carregando o pão, o achocolatado para esse espaço que é um convênio, onde é distribuído toda essa refeição para a população de rua. Não somente população de rua, mas, né, pessoas carentes, que muitas das vezes está em casa, mas necessita do alimento. Neste momento é o primeiro atendimento do dia, que é o café da manhã. Então, aquilo que nós conseguimos para fortalecer esse primeiro momento e o objetivo de ver como eles estão, de conviver, de saber e de quebrar o isolamento que eles vivem. O padre tem que fazer o que ele faz, não é só cantar, não é ficar bonitinho na televisão. O padre tem que estar com o pé na rua, com o pé no chão.
numa sociedade de classes, dependendo de onde você está e se é a partir daí que você pensa, vai ter conflito. E não é uma coisa automática, nem todos que estão na base da pirâmide social têm consciência disso e querem lutar. Muitos são coniventes com o sistema. Como diz a Simone de Beauvoir, os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. E como nos diz o Paulo Freire, a cabeça do oprimido muitas vezes é a hospedaria do opressor. As políticas públicas de São Paulo não dão conta dessa população porque não entendem essa população. E eles também não querem entender, eles não querem vir aqui conviver com essa população para entender. Todas as políticas públicas de São Paulo elas são feitas de cima para baixo. Eu estou em situação de rua faz 5 anos, minha família não quer saber mais de mim, estou morando em abrigo. Eu venho aqui tomar café, almoço e para jantar eu janto no abrigo. Como eu não consegui emprego ainda, estou na rua e graças a Deus nós temos um padre que nos ajuda nós, os moradores de rua, né? Estou em situações de rua até eu conseguir um emprego e por enquanto quando eu não conseguir emprego eu tenho que vir me mantendo aqui, correto? Fui criado na rua, aqui eu nasci aqui na Moca, mas devido meus pais, minha mãe separaram, foi cada um aí, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, eu fui criado na rua e até hoje eu tô. Eu tô desde 2015 em situação de rua, porque família morreu, tudo morreu, ficou só eu. Oi, obrigado. Oi, isso aí nós já peguei. O Padre Júlio, filma eu com o Padre Júlio aqui, ó, eu e ele aqui. Padre Júlio, ó, esse aqui é o cara, é o cara. Não é Roberto Carlos, mas é o cara. Que uma pessoa que já está nisso há muito tempo, que sente esse sofrimento junto com eles, que convive com eles, porque o sofrimento maior talvez das pessoas seja a solidão. Em todo momento eles estão só na vida, eles estão só na noite, no dia, na morte muito mais. E o Padre Júlio é uma dessas pessoas que entrega a vida para isso. Ele entrega a vida para sofrer junto com essas pessoas, para estar junto com essas pessoas, para conviver junto com essas pessoas. Ele é um cara que acaba aproximando a gente de novo para acreditar um pouco naquele Jesus meio black bloc, né? Eu acho que naquele Jesus mais... naquele que está nas linhas de frente, naquele que morre, naquele que está junto com os mais pobres, nessa coisa toda. E nas organizações autônomas de Alcântara Machado e Radial Leste ele foi fundamental. A cruz não é nenhuma derrota. A cruz que você vive é a porta da vitória. A cruz não é nenhuma derrota. A cruz que você vive é a porta da vitória. Só um coração. Eu tenho o Padre Júlio como se fosse um Jesus aqui na Terra. Porque eu acho que se você for comparar os ensinamentos para quem acredita, para quem é cristão e para quem acredita na Bíblia, se você for parar para analisar e imaginar o que seria Jesus hoje em dia, eu acho que não poderia ser diferente do que o Padre Júlio é, né? Porque o Padre Júlio está no meio do povo mesmo, o Padre Júlio é o povo, né? Aqui a gente faz um trabalho de acolhimento, né, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, as pessoas que vão aqui são pessoas que frequentam esse lugar, são pessoas que não têm recursos para muitas vezes se alimentar, ou às vezes até para higiene pessoal. São pessoas que realmente precisam de ajuda, pessoas que não têm lugar para dormir, que às vezes não tem como se proteger da Covid-19. É super gratificante para a gente que nos acolhe, né? De uma forma assim bem humana e na questão assim, sendo uma parte da nossa família, né? Para mim o Padre Júlio é uma pessoa da hora, eu não tenho que negar nada. É uma pessoa que me serve muito bem, me atende muito bem. E que Deus abençoe a ele, nunca deixou de faltar para o povo aqui. E ele é uma pessoa especial para nós todos. Qualquer coisa que esquecido de marginalizar, a gratidão e a honra é toda nossa.
Moro aqui há uns 20 anos, mas eu conheço o Padre Júlio pelo menos uns 30, desde a época que ele começou a trabalhar com as crianças com HIV, na vila aqui no Belém. Eu era da pastoral do menor e colaborava nas ações com a população de rua, embora não houvesse ainda uma pastoral arquidiocesana da rua. Por eu estar na pastoral do menor e ter tido muito conflito, Dom Paulo foi muito pressionado a me tirar da pastoral do menor. Porque o próprio governo do estado fez uma lista dos padres que incomodavam o governo. O padre Ticão estava nessa lista e eu também estava nessa lista. E foi preciso que nós fôssemos neutralizados. Dom Paulo, ao invés de me neutralizar simplesmente, ele me tirou da pastoral do menor e me fez vigário do povo da rua. Porque ele me tirou de uma fogueira e me pôs em outra. Porque a questão da população em situação de rua é também uma questão política, é uma questão fortemente ligada à questão do modelo socioeconômico e político que nós vivemos. E São Paulo é a cidade que mostra que, independente do governo ou da ideologia, suposta ideologia do governo, São Paulo você tem prefeito nos últimos anos do polo mais à esquerda, do polo à direita, e essas pessoas continuam sendo esquecidas e maltratadas. Porque eu não vejo o Estado trazendo essa solução. Até porque o Estado não está afim de buscar essa solução. Porque isso precisaria do Estado mexer nas estruturas. E, pelo menos no Brasil eu não vejo ninguém que tenha coragem de mexer nas estruturas. Temos um problema muito sério, que é o problema do exercício do poder. Mesmo grupos que lutaram pela reforma agrária, lutaram pela democracia, contra a ditadura, tem um problema muito sério, o exercício do poder. Porque o exercício do poder, ele é feito dentro da estrutura do poder. E a estrutura do poder é corrompida. Não tem como fazer parte da estrutura do poder sem entrar no jogo do poder, que é um jogo de sedução, que é um jogo de corrupção, que é um jogo de interesses. Então, nós perdemos muito historicamente, porque muitos dos nossos movimentos aspiraram o poder. E todos que vieram das nossas bases e foram para a estrutura de poder, se encantaram dela. E se encantando da estrutura do poder, querem se perpetuar no poder. O poder não muda nada, o poder só se perpetua. Estamos na casa de oração do povo da rua. Espaço que tem uma história bastante ligada ao próprio testemunho, ao próprio trabalho do nosso irmão Júlio Lancelotti. A Casa de Oração do Povo da Rua nasceu quando Dom Paulo Evaristo Arnes ganhou o Prêmio Niuano da Paz, dado pelos budistas no Japão. E Dom Paulo, numa visão muito pessoal dele, no dia de Natal, ele criou o Vicariato Episcopal para o Povo de Rua. Que ele queria que esse prêmio fosse destinado às pessoas em situação de rua. Só que ele queria que eles decidissem o que seria feito. E ele consultou o padre Júlio Lancelotti, que consultou as pessoas, e elas disseram que queriam uma igreja. Porque na Catedral da Sé, elas eram mal vistas, não conseguiam entrar. Quando entravam, eram colocadas para fora pelos seguranças, ou os próprios paroquianos não queriam sentar perto deles, então eles se sentiam rejeitados. E nós propusemos, então, resgatar a Casa de Oração do Povo da Rua, que já tinha existido atrás do Mosteiro de São Bento e tinha sido expulsa de lá, tinha existido atrás do Convento de São Francisco, também tinha sido expulsa de lá, e nós estávamos na rua, fazendo nossas celebrações na rua. Então, eu acho que essa casa tem um papel fundamental e centrada na figura do padre Júlio Lancelotti. E hoje, eu acho que a Arquidiocese de São Paulo é a única do mundo que tem uma casa de oração do povo da rua, especificamente para pastoral de rua, mantida pela Arquidiocese de São Paulo,
como um espaço autônomo de interlocução e de diálogo interreligioso e ecumênico, a partir dos moradores de rua. O Padre Júlio é daqueles que trabalha com a acolhida. Ele realmente acolhe, seja como for a pessoa, seja de qualquer... Ele acolhe qualquer um que chegar, é porta aberta. Se você chegar na igreja dele lá na paróquia, é sempre de porta aberta. O primeiro passo é acolher. O trabalho que ele faz aqui é de igualdade com a gente, trata nós como qualquer outro ser humano, a gente não tem desigualdade nenhuma e tudo que a gente precisa é ele que fortalece a gente. O Padre Júlio é uma pessoa que me apoiou, me deu amor e carinho. Soube fazer o que eu sou. O que eu sou, o que eu ralo para ser. Não é porque eu trabalho numa noite, vendendo o meu próprio corpo. Não é por causa disso que ele me conquistou. Ele me conquistou pelo caráter que ele tem. Eu até acho interessante que há uma discussão tão idiota em voga hoje, principalmente nos movimentos conservadores, que é ideologia de gênero. Mas eles não discutem a ideologia da dominação, eles não discutem a ideologia capitalista, eles não discutem a ideologia necrófila e essa ideologia totalitária. Então eles inventaram a ideologia de gênero para fugir do assunto. Não existe ideologia de gênero, existe a questão da identidade de gênero como a identidade de classe. Isso que é preciso ter muito claro. Nós temos que ter muito claro a nossa identidade de classe, a nossa identidade de gênero, a nossa identidade histórica latino-americana na luta contra todo tipo de opressão, contra todo tipo de expropriação, contra todo tipo de dominação. Por isso, eu sempre repito, desde baixo e à esquerda. O Jesus nas Ruas, na trajetória do Padre Júlio Lancelotti, é o 5º livro que eu escrevo, sempre voltado para contos, crônicas da população de rua. Mas a minha preocupação também era que você não tem nenhum documento escrito sobre a vida do Padre Júlio, pensamentos, essas coisas todas. E eu lembro que quando eu fui escrever o livro com ele, eu falei, precisa ter algo escrito teu, para que mesmo quando você morrer, você continue enchendo o saco. Então, assim, ele riu, ele falou, vamos embora então. E aí pensamos num jeito de sentar nos cafés da manhã, trocar uma ideia sobre a parte religiosa, o Jesus que ele fala que encontra nas ruas muitas vezes, né? Saber quem é esse Jesus que ele encontra na trans, que ele encontra na mulher de rua, que ele encontra no maloqueiro, que ele encontra, sabe, onde a igreja não costuma estar. O pior inimigo do morador de rua, para mim, é a polícia. Ele luta com o pessoal de rua quando o pessoal precisa de estar sendo oprimido pelo sistema, pela polícia, e ele sempre está lá batendo de frente, ajudando, né? A verdade vos libertará não é a verdade autoritária de quem assume o poder para pisar do povo, para rir dos pobres, para se esconder dos que lutam contra o fascismo. A verdade que liberta é Jesus libertador, é Jesus pobre, Jesus migrante, Jesus refugiado, Jesus cansado, Jesus morador de rua, Jesus que não é acolhido. Ele, quando celebra as missas, nas suas homilias, realmente ele cutuca bastante, né? O nosso governo, a política nossa, e as discriminações que fazem, um pouco o caos que nós temos sofrido, né, diante dessa pandemia. É um trabalho muito importante, esse trabalho que ele faz atualmente, para amenizar todo esse abismo social que existe no Brasil, ainda mais agora nesses tempos de pandemia,
e nesses tempos de agravamento da crise social por causa desse desgoverno que a gente está tendo, entendeu? Nós vivemos um momento necrófilo, um momento dramático da história do nosso povo, onde nós não podemos dizer que tivemos algum momento muito melhor, mas nunca tivemos um momento tão pior quanto este. As coisas importantes na campanha da fraternidade: denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Quem usa o nome de Jesus para legitimar a violência, para legitimar as armas, não é cristão. Não queremos armas, queremos vacina, queremos vida. Em 2018, ele recebeu uma onda de ataques virtuais com promessas de que seria morto. O padre também denunciou ameaças de guardas municipais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos chegou a cobrar do Brasil uma proteção para ele. No final de janeiro, a intimidação veio da própria Polícia Militar. Ao abordar 3 jovens de rua, próximo à paróquia, os agentes teriam dado o recado. Eles disseram sobre o Padre Júlio. A hora dele vai chegar. O Padre Júlio sofre ameaças de morte, acho que desde que ele se ordenou padre, viu? Porque ele abraçou com amor. E aí as pessoas não entenderam, né? Acharam que ele incomodava. Você sabe que todos que fazem bem incomoda, né? E teve uma época que ele começou a dar café da manhã para as pessoas de ruas aqui. E o bairro inteiro foi contra ele, porque ele trazia as pessoas de fora. Então eles achavam que ia aumentar os assaltos aqui na região, que ele era malandro igual os malandros e tal. Então dividia-se opiniões. Incomodou muito, né? Os moradores novos da Moca, Os né? novos, eu acho que até mais os novos do que os velhos. Por exemplo, a gente está fazendo a entrevista debaixo do viaduto Alcântara Machado, que você tem toda uma especulação imobiliária, com grandes famílias, que especulam porque diz que a pobreza do viaduto, os moradores de rua debaixo do viaduto desvalorizam o empreendimento deles. Então, mesmo na região onde o Padre Júlio está, que é na região do Belém, é uma região Moca-Belém, que é uma classe média que já não quer ver o morador de rua, que para eles tem que esconder ou incomoda a visão deles ver o morador de rua. Então, o Padre Júlio acaba arrumando muita briga nesse sentido também. Então, a partir do momento que ele abre as portas e leva um monte de morador de rua para dentro da paróquia, o que acontece? A comunidade no seu entorno se incomoda com isso. Aqui na Moca, se você for parar para analisar, um bairro não é um bairro, não é uma periferia, né? Então as pessoas daqui da região mesmo não gostam dos moradores de rua. Tipo, trata o morador de rua como se fosse sujeira, né? Estava aqui na praça agora com os irmãos de rua e vendo uma situação e passou uma moto por aqui e o cara falou: padre, filho da p... que defende nós. Depois que ele recebeu a ameaça, que ele quase morreu, inclusive, que ele teve um ataque, né? De um cara de uma moto e tal, isso sensibilizou mais, ele se tornou um pouco mais conhecido. Com isso, ele começou a receber mais ascensão, mais pessoas vindo atrás dele, mais doações. Até o Papa mandou uma benção para ele pelo trabalho dele, né? O Papa ligou para ele, O Papa ligou para ele, foi uma emoção para ele. Nossa. Quando ele pegou o telefone, que era o Papa, né? Até pra gente. Até gente, eu cheguei a chorar, viu, de emoção. Eu também chorei. Eu também chorei de emoção. O que eu tenho certeza é que as ameaças não vão me fazer ficar em casa. As ameaças que eu convivo, elas não são novas. Elas, em alguns momentos, se acentuam. Para mim é muito claro isso, e acho que Dom Paulo Evaristo deixou isso bem claro. Se você está do lado do perseguido, você vai ser perseguido também. Se você está do lado do que é desvalorizado, você vai ser desvalorizado também. Então você tem que saber que tem um preço histórico a tua luta. Dom Paulo teve que pagar um preço, Paulo Freire teve que pagar um preço. Cada um de nós tem que pagar um preço. Você tem que pagar um, eu tenho que pagar outro. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Padre Júlio Lancelotti derruba a marretadas a estrutura de concreto instalada embaixo do viaduto
Dom Luciano Mendes de Almeida. Pedras foram colocadas para afastar as pessoas em situação de rua debaixo de um viaduto no bairro do Tatuapé, na zona leste da cidade de São Paulo. Pela manhã, o som das marretadas. O barulho era de indignação. É uma cidade hostil, não é uma cidade para todos, nem uma cidade acolhedora. Nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Se tivesse mais um padre igual o Padre Júlio em São Paulo, a gente não teria pobre. Se tivesse mais 10 padres igual ali no Brasil, a gente não teria tanta miséria. Ou no mundo, talvez mudaria muita coisa. Torcendo para que o Padre Júlio continue vivo mais uns 200 anos aí, ajudando a gente. Uma voz que grita no deserto e que não vai parar. Isso eu tenho certeza, ele não vai parar nunca. Nunca. A esperança para mim é lutar. Não tem esperança sem luta. A esperança não é um sonho, é uma luta. A esperança é um compromisso. A fé que nos faz lutar não é uma almofadinha para se acomodar, mas é um chinelo para andar, é uma sandália para caminhar. Então você tem que ter bem claro isso. Não tem esperança sem luta. Os devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Deus vos salve esse devoto pela esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. A bandeira acredita que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa, que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Assim como os 3 reis magos que seguiram a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores dias. No estandarte vai escrito que ele voltará de novo, e o rei será bendito, ele nascerá do povo. No estandarte vai escrito que ele voltará de novo, e o rei será bendito, ele nascerá do povo. Muito obrigado para quem assistiu, que linda transmissão. Eu já quero trazer o convidado ilustre do nosso encontro aqui, agradecendo. Aí é com você, Paulo Pedrini, emoção muito forte
com os comentários, com a história, com os exemplos de luta, né? Então, aqui a saúde, as pessoas, enfim. Por favor, Padre Júlio. Eu não posso... Olá, boa noite, obrigado. Eu também muito agradecido, emocionado com o documentário, porque é bom ver que a luta não é a luta de uma pessoa, é a luta de muitos, de muitas, é a luta junto com os irmãos, as irmãs em situação de rua, com todos os grupos, com toda a diversidade. Foi muito comovente o depoimento daquela nossa irmã trans, muito cru, muito duro, muito franco, e de cada um e todas as pessoas, cada uma que está nessa luta. Então, não é uma luta de uma pessoa, é a luta de uma comunidade, de um grupo, e é importante refletir que amanhã nós lemos o texto de João, no Evangelho, onde Jesus diz: eu sou a verdadeira videira e vós sois os ramos. Então, todos nós somos um feixe de ramos. E como diz aquele ditado popular, um galho sozinho a gente quebra, mas um feixe é mais difícil. Então, nós somos um feixe de muitas pessoas que, de diferentes maneiras, de diferentes formas, lutamos nas pastorais sociais, nos movimentos sociais, na luta social, na luta que nos humaniza. A grande questão é essa, humanizar a vida. E, nesse momento, repetindo que hoje, no dia da resistência dos trabalhadores, das trabalhadoras, nós pedimos a quebra das patentes, das vacinas, nós pedimos que todos recebam uma renda básica, que todos tenham proteção social, que todos tenhamos condições de vida com dignidade. As mulheres com suas crianças, que estão muitas vezes sozinhas, os que estão desempregados, os aposentados, os que estão pelas ruas, os que estão nas prisões, os que estão privados de liberdade, os trabalhadores da saúde, os que estão nos hospitais, as famílias que estão enlutadas, a comunidade LGBTQIA+, todos os grupos que sofrem, os migrantes, os refugiados, os palestinos que estão sendo desprezados. Não adianta comemorar que Israel fez uma vacinação massiva se os palestinos estão fora. Então, a luta de todos os grupos interreligiosos, o respeito às religiões de matriz africana, a todos os que lutam pela terra, pela moradia, o movimento dos trabalhadores sem terra, o dos trabalhadores sem teto, os acampados, os quilombolas, os grupos indígenas, as culturas ancestrais, a luta pela dignidade e emancipação das mulheres, a população de rua, são todos grupos imensos, toda a diversidade e pluralidade. Tudo isso tem que estar presente na nossa luta. Nós não conseguimos estar em todas as frentes, mas estamos unidos e aliados a todas as lutas. Eu passo a palavra aí, Paulo Pedrini, você que produziu todo esse trabalho, por favor, receba Padre Júlio aí, parabéns pelo trabalho, todas as pessoas, emocionante, eu tenho uma alegria imensa de poder compartilhar e contribuir com esse trabalho que vocês realizaram, parabéns aí, é o que eu posso dizer, e só deixar um abraço para minha irmã aqui da França, de Salvador, viu, Padre Júlio, assistindo também a nós, ela falou: isso, Padre Júlio, queremos vacina, aqui, obrigado a todos que nos assistem, já pedindo sua inscrição aqui no canal Resistência para que a gente possa construir, né? Você que está participando do nosso chat, deixa um like aí, manda para um amigo para assistir esse belíssimo trabalho que foi realizado e que agora foi exibido para esse bate-papo com o Padre Júlio. Deixa a pergunta aí que a gente manda para ele também, tá bom? Pedro, Paulo, é contigo. Bom, como você falou, né? Eu acho que para a gente é muito emocionante e gratificante ter feito esse trabalho. Eu conheço o Júlio e sou testemunha, né,
dessa persistência, dessa teimosia revolucionária, evangélica do Júlio, essa luta pela justiça e pela igualdade, fundamentalmente, porque eu também sou militante de pastoral, né? Desde das comunidades eclesiais de base, nos anos 80 eu comecei a militar na pastoral operária, então o Júlio sempre, a gente esteve aí lado a lado na luta por essa sociedade que a gente acredita, né? A gente acredita na construção do reino aqui e agora. O reino dos céus não é algo para além da vida. A gente acredita que ele tem que ser nesse momento. E quando o Júlio falou no filme de tantos que se foram e não viram essa vitória, né? Eu queria lembrar, amanhã, inclusive, a gente vai fazer uma live homenageando, Júlio, os 5 anos da partida do nosso querido Valdemar Rossi, que foi fundador da Pastoral Operária. Queria aproveitar também e mandar um beijo muito carinhoso para a Célia Vieira Rossi, a companheira do Valdemar, que amanhã fará 80 anos. Lembra, Júlio, de amanhã colocar a intenção na missa para ela, 80 anos da Celinha, né? E agradecer, Júlio, agradecer a sua amizade, o seu carinho e, fundamentalmente, o seu testemunho, meu irmão. Você é um exemplo para todos nós, para todos aqueles que, de fato, almejam um outro modelo de sociedade. É inaceitável que a gente viva uma crise sanitária absurda, onde mais de 3 mil pessoas morrem diariamente, onde o Brasil atingiu mais de 400 mil mortes, e a gente só ouve notícias falando que a fortuna dos bilionários está crescendo. Isso é um assinte à dignidade humana. Então, esse modelo de sociedade que a gente tem hoje, que o Papa Francisco chama de modelo de sociedade do descarte, é inaceitável. Então, fundamentalmente, eu gostaria de te agradecer, Júlio. Agradecer aí o trabalho do Carlos, que a gente já admira e acompanha há muito tempo, mas agradecer o teu testemunho de vida, Júlio. Você é presença do reino entre nós, meu irmão. Grande abraço, irmão. Obrigado, estamos juntos. Cadê aqui? É minha vez? Dom Paulo França. Pronto, é realmente uma grande satisfação, alegria, felicidade estar tendo aqui o Padre Júlio, aqui na nossa frente, né? Nesse quadrado mágico, né? Esses 4 aí que estamos aí, estar na frente, ter podido fazer um filme com alguém que daqui a 100, 200 anos estará nos livros de história. Estamos falando aqui com uma personalidade simples, que está com os simples, e que vai resumir essa vida simples das pessoas que estão na rua, de aqui a tanto tempo, daqui para frente, se o mundo não se acabar, né? Se não estaremos, como falou Einstein, brigando a 4ª Guerra Mundial com paus. Mas realmente foi uma grande satisfação conhecer o Padre Júlio. No início, como alguém fala no filme, o Márcio, lá da ocupação, Alcântara Machado, não, ele fica essa coisa que ele sempre assim, mas ele resolve. Então, eu pedrinizado, senti essa certa coisa, né, com o Padre Júlio, mas justamente são essas pessoas, aquelas que guardam no íntimo o melhor do mundo. São essas pessoas que parecem duras, tem uma caparação assim, uma coisa meia que impõe alguma certa distância, um olhar muito firme. Eu me impactei muito, eu sou muito de olhar o olhar das pessoas. Eu trabalho com isso. E me impactou muito essa coragem e essa verdade, essa honestidade que tem nesse olhar de Padre Júlio. Isso me impactou muito. E eu falei, eu acho que para Pedrini, não? Eu sempre fui bastante recatado em falar com o Padre Júlio, eu não mandava os zaps, era todo Pedrini. Então, para mim, esse momento é fundamental que ele esteja e tenha gostado do filme, tenha gostado, porque foi feito com muito pouco tempo. Foi feito
com uma artilharia muito básica de guerrilha, zapatista, anarquista, como fala o nosso amigo Paulo Escobar, que eu achei fantástico a participação de Paulo. Li o livro, aquele livro pequenininho assim, uma maravilha esse livro. Um livro assim, fresco, arejado, assim, onde tem essas experiências do Padre Júlio, contadas, narradas para Paulo, que conviveu com ele, que espero que apareça aqui na live. Ele me mandou um zap agora, que adorou o filme, já está divulgando. Então, esses nossos máximos temores eram vocês, não? Claro, e todos os moradores de rua, que a gente, ou situação de rua, que a gente entrevistou, conseguiu pensar alguns elementos discursivos para compor essa obra, né? Essa obra que é uma homenagem à luta que o Padre Júlio vem travando há muito tempo, que eu conheci recentemente, eu estava falando. Foi no ano passado, o Padre Júlio não tinha chegado ainda aqui no canal. Eu falei que eu entrei em contato com Lancelot, com Pedrini, mais ou menos em abril, maio do ano passado, porque eu vi o Padre Júlio na TV. Eu estava chegando do Chile, na pandemia, início da pandemia, de fazer um documentário lá da Revolta Popular do Chile. Cheguei a São Paulo, fiquei 3 meses na casa de um amigo e não fiz nada. Eu me sentia mal como documentarista. Como que eu, com uma câmera, com essas possibilidades de expandir um episódio como era a pandemia, não estava fazendo nada. Eu vi o Padre Júlio sozinho, com aquela máscara que me lembrava a máscara que eu tinha no Chile para me proteger da bomba de gás dos carabineiros, fazendo o filme lá no Chile. Ele estava aqui com essa mesma máscara que os chilenos estavam usando contra as bombas e as de gás da polícia militar chilena. E ele estava aí no meio de todo mundo, né? Bom, eu acho que esse foi o momento que eu queria estar na rua, não pude estar naquele momento, depois viajei, mas em dezembro desse ano, consegui que Paulo Pedrini me levasse à paróquia, e aí pensamos em fazer o filme. Aguardamos a resposta do Padre Júlio. Falei aqui, não, vamos falar na próxima quinta-feira, eu acho, uma coisa assim. Não foi assim de entrada, né? Quem é esse cara que está chegando aqui? Pedrini conhecia. Então, Pedrini foi a ponte perfeita para fazer esse documentário. Eu agradeço a Pedrini por isso. E gostaria de ter feito muito mais, gostaria de ter entrevistado ele muito mais. Talvez um dia a gente possa avançar em outras profundidades da luta dele, mas eu acho que de alguma maneira a gente sintetizou, entendeu, as falas. Aqui eu tenho um caderno que eu guardo. Nesse caderno eu tenho as falas de todo mundo. Cada quadradinho é um segmento e o Padre Júlio tem uns 20 aqui. Ou mais, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Entraram 17 segmentos da fala de Padre Júlio, claro que recortada, dialogando com outras pessoas, mas é quase um recorde para o meu documentário, entendeu? Assim, não há desperdício nas falas dele. Claro que não é o mesmo, foi quase meia hora, não? 40 minutos de material com o Padre Júlio, está recortado, mas foi fantástico, foi uma grande alegria poder fazer esse filme com ele. E eu acho que as músicas também contribuíram, o Jereu, o Ivan Lins, que a gente procurou. Ivan Lins manda um grande abraço para o Padre Júlio. Ele falou por uma pátria limpa. Quando a gente solicitou a música, ele imediatamente cedeu a música. Xereva construiu uma música nova para a sua luta. Então, eu acho que é um momento especial para nós, nesse país. Eu não estou em São Paulo agora, estou em Salvador, mas ter o Padre Júlio, eu que sou meio anarco, assim, eu conversei com vários amigos anarquistas, eles dizem, não, a luta dele é fundamental. Eu não escutei nenhuma crítica, pois já escutei outras, quando eu já fiz materiais que se saem um pouco desse universo. Pronsato, você está fazendo... Não, agora não. Foi uma unanimidade no campo libertário, ter o Padre Júlio junto na luta, e conseguimos aquela foto que foi o Paulo Escobar que nos mandou, que ele está abraçado, está braço com braço com as pessoas que estão realmente na rua, todo dia lutando. E Padre Júlio é isso, uma pessoa que está todo dia lutando nas ruas, e eu presenciei isso e sou feliz por isso. Obrigado, Padre Júlio.
Paulo França, dormiu? Acorda, Paulo França. Eu estou aqui só admirando esse diálogo, né? Quem é o dono da palavra é o Padre Júlio. Padre Júlio, tem uma pergunta aqui, eu acho importantíssima. Que as pessoas que queiram contribuir com a paróquia, existe um Pix, como é que a gente pode participar, mesmo estando distante, né? Estando na Bahia, estando no Nordeste, estando na Europa, a pessoa que quer contribuir com a sua luta, como é que ela faz? O senhor poderia ajudar a gente, por favor? Então, eu sempre digo duas coisas. Uma, especificamente, do Instagram, Padre Júlio Lancelotti, tem lá o Pix e tem a nossa conta. Mas eu sempre creio muito numa colaboração e numa contribuição que todos podemos dar, independente de custos. Não discrimine, seja solidário, aproxime-se daqueles que estão descartados, conviva com os mais fracos, com os mais pobres, esteja aliado das lutas daqueles que estão buscando libertação, autonomia. Então, é uma forma de colaborar. O Pronsato colabora com a sua arte, com a sua técnica, junto com o Paulo, que convivemos há tanto tempo e temos o testemunho muito concreto na nossa vida de Dom Paulo Evaristo Cardeal Artes, que, sem dúvida, para nós sempre foi um sinal, um modelo muito claro de esperança, de coragem na luta, né? E também Dom Pedro Casaldáliga, Dom Luciano. Amanhã, dia 2, é aniversário de ordenação episcopal de Dom Luciano Mendes de Almeida, que, como bispo auxiliar de São Paulo, depois arcebispo de Mariana. Então, acho que a grande colaboração que todos podemos dar e que não custa nada para ninguém é essa: sermos comprometidos numa esperança e numa resistência, numa rebeldia contra esse sistema necrófilo e que nos destrói e destrói os pobres, os fracos, os pequenos. Então, essa é uma forma de colaborar. E cada um pode procurar na sua realidade, na sua comunidade, os movimentos populares, as pastorais sociais. Eu sempre digo uma coisa que, para mim, é muito importante, que eu aprendi nessa caminhada. A solidariedade, a compaixão não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. As pessoas de diferentes religiões, mas os ateus também, se eles são solidários, se eles são comprometidos, eu sempre defendo muito, estou muito ao lado dos grupos anarquistas que não são compreendidos muitas vezes, mas que lutam contra toda forma de poder e contra toda forma de dominação. Então, isso humaniza a vida. E todos nós podemos estar comprometidos para que a vida seja mais humana, seja humanizada. Parece uma questão de linguagem, nós já somos humanos, mas muitas vezes somos seres humanos que o sistema nos desumaniza. Então, nós precisamos desconstruir essa desumanização para humanizar a vida, que é alimento partilhado, que é pão em todas as mesas, que é condições dignas de vida, que é solidariedade, que nesse momento é quebra da patente das vacinas, é vacina chegando para todos, é defesa de todos os que lutam pela dignidade da vida, pelo pão partilhado, por terra para todos. Muito bom. Olha só, tem uma pergunta, Carlos, que trouxe aqui, que me chamou a atenção, do Sérgio Gomes, e como curiosidade até nessa produção. Alguma razão para os moradores em situação de rua e as pessoas voluntárias que deram seus depoimentos constarem nos créditos sem sobrenome? Quer comentar, Pronsato? Sim, é uma pergunta que eu já escuto há uns 25 anos, mais ou menos, aproximadamente. Em todos os tipos de trabalhos, eu trabalho em diversas vertentes da luta social, tanto com personalidades contemporâneas, tipo Che Guevara, tenho feito filme lá, aí também os camponeses que aparecem não têm sobrenome, Marighella, tem gente que no documentário que a gente fez,
também. Inclusive, eu deixei esse documentário com o padre Júlio, não sei se ele chegou a assistir, Quem Samba Fica, Quem no Samba Vai Embora, um documentário feito no centenário de Carlos Marighella, uma pessoa muito necessária hoje, figuras como essas, não? Como o padre Júlio, Carlos Marighella, seria um belo encontro os dois, né? O de La Marca, talvez, que vai fazer no dia 17 de setembro 50 anos, segundo o Pedrini me informou recentemente. Mas essa questão, eu venho atravessando em diversos filmes, fiz um agora recentemente, sobre o trem do subúrbio em Salvador, também a mesma coisa. Eu acho que as pessoas que estão como nós, que temos uma certa retaguarda e um certo controle, uma certa, como diria, não bem-estar, mas somos classe média, né? Então, temos como responder a qualquer tipo de ataque que houver, nos responsabilizarmos, né? Por qualquer tipo de palavra um pouco além do comum que a gente coloque. Então, é mais fácil me encontrar a mim do que encontrar talvez um morador de rua. Eu coloco meu nome e meu sobrenome. É mais fácil encontrar o diretor do filme, se tiver algum tipo de represália, do que encontrar, então me exponho, eu coloco o nome, e eu acho que as pessoas como Pedrini, que tem um trabalho constante na luta social, é Paulo Pedrini, Paulo França, Lancelotti, assim, as pessoas têm nome e sobrenome na luta social, muitas vivemos com isso, vivemos disso, né? Porque um professor vive do seu salário, então tem o seu nome e sobrenome como professor. Um cineasta também. Não tem o salário fixo, mas depende de alguns apoios com esses sindicatos que aparecem aí, que constantemente apoiam nosso trabalho, então eu tenho como me defender no caso. Então, é esse sentido, um pouco resguardar no anonimato, porque as pessoas querem falar, e falam, e querem dar seu depoimento. A gente não obriga ninguém a falar. Eu nunca fiz campanha partidária, política, estou completamente fora desse mundo do voto, da representatividade burguesa do voto, da institucionalidade, respeito a quem participa, mas eu não faço esse tipo de trabalhos onde a pessoa será paga por falar ou será obrigada a falar tal ou qual coisa, né? Claro que a edição é uma coisa nossa, a gente tem total autonomia na hora de montar um material, né? E isso eu acho que é bastante visível, não? Na hora de ver um filme nosso, pelo menos. Então, essa que é a questão do nome. Às vezes a gente coloca, porque, por exemplo, Paulo Escobar eu não entendia bem no início. Se Paulo estiver aí escutando, eu não sabia bem, quando ele me levou no Alcântara Machado, se ele era morador de lá, não era. Ele escreveu um livro, ele tem uma relação muito próxima com os moradores, que ele diz moradores de rua, né? Eu até perguntei, colocamos situação de rua, colocamos em moradores, porque tem academia, não, que cria termos, não? Então a gente não sabe se vai com a academia, vai com a realidade das ruas. Então, situação de rua, tudo bem. Mas então aí eu não sabia. Então, por exemplo, Paulo Escobar escreveu um livro com nome e sobrenome, tem que entrar Paulo Escobar. O Fabiano Lopes, que aparece no filme, um assistente social magnífico, uma pessoa de luta, um discurso sensacional, muito antenado com o discurso do padre Júlio, com a luta dele. Aparece nome e sobrenome também, porque uma pessoa que é assistente social, trabalhou para isso, vive disso, a profissão. Então, nesse sentido, essa que é a questão pelo qual eu não coloco essa questão do sobrenome. Apenas isso, mais ou menos por aí. Bacana. Eu quero passar uma pergunta para o padre Júlio, que chegou aqui, da Marilu Cabanha. É legal que ela está participando desde o início. Minha querida amiga, que trabalhamos juntos na TV Cultura de São Paulo, uma saudade, uma amizade enorme de redação. Prazer te ver. Pergunta do Elias Novelino: o Papa Francisco está conseguindo ajudar a Igreja brasileira a retomar a prática da teologia da libertação? É a pergunta que eu deixo para você, padre Júlio. Eu acredito que a Igreja brasileira que tem que ajudar o Papa Francisco, e assumindo a proposta do Papa Francisco de uma igreja pobre com os pobres, uma igreja despojada e a serviço. Então, é uma luta. O Papa Francisco inverteu o jogo. Antes, da base, a gente ficava pressionando a cúpula.
Agora mudou, é incrível, né? É a cúpula que está pressionando a base e tentando ver se é feita a mudança. Mas a mudança sempre é de dentro para fora. O Papa Francisco é um estímulo e ele é um testemunho. Ele está vivendo a sua martiria. Ele está testemunhando e vivendo aquilo que crê, para que a igreja em todos os lugares do mundo seja assim também. Domingo, que foi o domingo do Bom Pastor, o Papa disse aos novos padres que ele ordenou, e eu lembrei nesse dia que a gente tem que desclericalizar esta solenidade, essa festa do Bom Pastor. Mas ele disse para os padres que ele ordenou, que eram 9 em Roma, de que não é carreira, não é carreirismo eclesiástico, é serviço. Então, o Papa tem feito tudo o que pode, e até mais do que pode, para que a igreja se modifique. Agora, a mudança nós temos que acioná-la como um processo de mudança social e pessoal. É uma mudança dialética, uma mudança conflitiva. Eu mudo a estrutura, tento mudar a estrutura, mudando a mim mesmo também. Porque muitas vezes a gente quer uma mudança de estrutura, mas não muda a si mesmo. Continua impondo. O Henrique Dussel, acho que todos conhecem, o Pronzato deve conhecer, o filósofo Henrique Dussel, que é argentino, está no México, e que propõe essa mudança que ele chama de nível político, erótico e pedagógico. Se você não faz essa mudança completa, essa mudança não existe. Eu posso ter um discurso de libertação e ter uma prática opressiva, aí não adianta. Essas palavras do Padre Júlio são completamente pertinentes para as lutas sociais e políticas, como o próprio Che Guevara, Ernesto Che Guevara, outro argentino, né? Ou latino-americano, não? Que ele defendia com a própria pele as verdades que defendia, entendeu? Era a prática e a própria teoria, porque também teorizou Guevara sobre muitas coisas, mas foi com seu próprio corpo que ele percorreu Latinoamérica, que criou um caminho de libertação na América Latina, inclusive passando por países que posteriormente, como Colômbia, né? Onde Puebla, o padre Júlio Lancelotti, ele fala em Puebla, se não me engano, foi nos anos 60, 70, o famoso congresso, que vai ser um ponto principal para a teologia da libertação, não é isso, padre? É a Conferência Episcopal de Puebla, a Conferência Episcopal Latino-Americana de Puebla. Foi precedida pela de Medellín, que foi trazer o Concílio Vaticano II para a realidade latino-americana, e Medellín, que foi o início com a presença de Paulo VI, o primeiro Papa que veio à América Latina, e depois a Conferência Episcopal de Puebla, onde Dom Paulo Evaristo estava presente e Dom Oscar Romero também. Bom, eu sempre tive muito interesse em Camilo Torres, né? Como é chamado lá na Colômbia, o padre do fuzil e da cruz, né? Ao mesmo tempo, né? Então, esse universo, essa frase agora me pareceu muito interessante, porque justamente a prática com a teoria, esses discursos vazios, né, da política institucional, né, que a gente conhece, ganhando salários astronômicos nos gabinetes, não? Que é uma coisa que o padre Júlio, a gente resgatou muito essa fala dele no filme, você posta umas imagens do drone de Brasília e tudo mais, porque uma crítica que ele faz ao poder totalmente constrói um contrapoder. O discurso do Padre Júlio, ele constrói um contrapoder ao poder que está instalado ali, com sua prática e também com suas próprias palavras. As palavras do Padre Júlio são concretas, assim, são palavras de ação, são palavras que levam à ação. Não sei se me explico. E eu acho que ele também citou Francisco. Eu acho importante que, nesse momento que o mundo está vivendo, tenhamos um Papa como esse. Imagina se tivéssemos um outro tipo de Papa no mundo e tivéssemos outro tipo de padre
fazendo enfrentamento o Padre Júlio também não gosta que eu vou falar, porque eu vi na entrevista com Juca Kfouri, que não se deu a entrevista, falou, use e abuse a entrevista, pronto, a gente entrou em contato com o nosso amigo Silvio Tendler, não? Me desculpa, Pedrini, meu primeiro produtor é Silvio Tendler, viu? Depois Pedrini, ele me conseguiu o contato do Juca Kfouri, e Kfouri, não, pode utilizar entrevistas da TVT, recomendo, está postada aí, não tem desperdício essa entrevista. A gente resgatou um pedacinho, podíamos ter resgatado mais, mas não quisimos abusar. E então, ele retrata isso, o Padre Júlio retrata muito esse tipo de coisas, não? Eu acho que uma luta constante, e ter o Padre Júlio aqui como ter Francisco no Vaticano é um diálogo, uma ponte, no maior país, se não me engano, o maior país católico, será? Em termos populacionais do mundo, eu não sei se talvez seja, o maior país tem Padre Júlio Lancelotti lutando no meio de novas igrejas evangélicas, não? Que a gente sabe qual é o perfil político dessas igrejas, e temos um padre católico dessa dimensão lutando aqui no Brasil, resumindo tantos outros padres, não? Como o Padre Chicão, falecido recentemente, e outros tantos que a gente conhece, até anônimos, não? Que estão em pequenas paróquias no mundo, mas Padre Júlio representa isso, representa essa força de enfrentamento a esse mundo que estamos suportando hoje, especialmente aqui nesse país. Muito bacana. Eu quero agradecer, passar aqui para as nossas considerações finais. Tivemos uma ótima audiência. Chegamos a quase 150 pessoas assistindo simultaneamente o documentário, o filme maravilhoso. Algumas pessoas estão perguntando onde pode assistir, então aqui nesse link do canal Resistentes. E quem precisar de mais informação também do Carlos Pronzato, elas podem ir no YouTube, né? Tem lá uma parte da filmografia que ele fez, é muito mais extensa, né? Mas ali você vai encontrar um sabor especial ali em todo o material que as pessoas podem acessar, e esse trabalho aqui com o Padre Júlio Lancelotti também já está ali disponível. As pessoas deixando muitos parabéns, muito agradecimentos, assim, a Marilu, Padre Júlio é muito corajoso, nem o coronavírus o amedronta, ele supera, né, com aquela máscara de guerrilheiro, tem que ser um guerrilheiro mesmo, né? E até aqui, Padre Júlio, tem aqui uma pergunta última para você aqui, a gente para o encerramento. Ele quer saber sobre a teologia da libertação. A gente pode ser transparente, né, na formação dessa teologia, né, nesse enfrentamento que existe entre tantas dificuldades, como você faz? Queria deixar essa pergunta já para o encerramento da nossa transmissão. Padre Júlio. Qual é a pergunta exatamente? Ele pergunta sobre a teologia da libertação, e aqui ele coloca se a gente pode ser transparente, né, nas ações dos locais onde nós estamos, né, nessa formação dessa nova rede de solidariedade, nessa rede de construção. A gente pode construir a partir de um princípio como esse? Eu acho que é esse o sentido da pergunta do João Vitor que ele faz para você, Padre Júlio. Eu acredito que a teologia da libertação é uma teologia, como tantas outras que estão na igreja, é uma teologia que sofre muitos ataques por desconhecimento, por não entenderem o que isso significa. Então, existe muito fake news contra a teologia da libertação. É uma teologia, como disse João Paulo II, útil, necessária, e que nunca foi condenada. Não há nenhum teólogo da libertação que foi excomungado. Muita gente diz, o Leonardo Boff é excomungado. Não é. O Leonardo Boff recebeu uma censura, um silêncio, não pôde mais ensinar, mas nunca foi excomungado. Ele vive em comunhão com a doutrina cristã, com a teologia cristã, e a teologia da libertação é uma vertente latino-americana de colaboração e de proposta que busca a emancipação, a autonomia e a fidelidade ao seguimento de Jesus de Nazaré. Então, é importante que nós conheçamos e não entremos em fake news e
e condenações que não existem, e que saibamos, como dizia Dom Pedro Casaldáliga, perguntaram para ele, a teologia da libertação morreu? Ele disse, enquanto houver Deus e pobre, a teologia da libertação estará presente. Então, a nossa luta contra todo tipo de injustiça, contra todo tipo de opressão, de escravidão, de maldade, contra todo tipo de idolatria que idolatra a posse, o poder, o ter, e em detrimento da vida e da dignidade humana. Por isso, a teologia da libertação resiste e insiste que todos somos irmãos e irmãs e todos lutamos para que o pão seja partilhado, para que a terra seja partilhada, para que a vida seja dignificada e para que todos possam ter vida em plenitude. Ter vida em plenitude é ter uma casa para morar, uma terra para pisar, uma mesa para pôr o pão, um pão para partilhar, uma vida para ser feliz, um amor para ser vivido, uma dignidade para ser vivenciada diariamente na vida. Parabéns, Padre Júlio, é sempre uma alegria, né, tê-lo aqui conosco. Eu quero dizer que hoje me senti mais próximo. Tivemos aqui uma transmissão também feita de Economia de Francisco e Clara, uma presença muito grande de pessoas de todo o Brasil, do norte ao sul do país, formando uma grande rede, né, construindo, e eu acho que esse é um pouco o nosso papel aqui hoje, é saber construir essas redes de solidariedade para a erradicação da fome, né? Emprego é importante, mas com as pessoas passando fome não existe emprego, a gente precisa combater isso imediatamente. Eu quero, Paulo Pedrini, parabéns aí pela sua iniciativa, quero aprender com você, aí você, produtor também aí do Carlos Pronzato, aí, com certeza um grande mestre, passa a você as suas palavras aí, que foi muito homenageado também aqui durante a nossa transmissão. Eu quero dizer, primeiro, agradecer mais uma vez ao canal Resistentes, através de você, querido Paulo França, agradecer a oportunidade ao Carlos Pronzato de ter contribuído aí de alguma forma com esse documentário tão importante. O testemunho do Júlio, queria dizer, Júlio, que essa data foi pensada muito antes da gente saber quando que a gente ia acabar o filme. E não foi aleatório. Porque nós temos em você um verdadeiro operário do reino. Então, a simbologia do 1º de maio também tem esse sentido de ser nessa data exatamente. E como diz, né, que você citou tanto Dom Pedro Casaldáliga, Dom Pedro diz que no ventre de Maria Deus se fez homem, mas na oficina de José Deus também se fez classe. Então a gente tem que ter muito claro, e você tem muito claro isso, Júlio, de que lado da história a gente quer e está. Né? E não existe neutralidade. Aquele que não se posiciona favoravelmente à libertação, ele contribui efetivamente para manter a exploração, a dominação e a opressão. Então não existe neutralidade. E você, com seu testemunho, mostra que a gente tem que ter muito claro isso. Temos que ter lado na história. E também para a gente é muito importante fazer esse registro, lançar esse filme no ano que a gente celebra também o centenário de 2 grandes mestres, que são Dom Paulo Evaristo Arnes e Paulo Freire, né, que em setembro a gente celebra o centenário dos 2. E essa fala que o Pronzato falou do contrapoder que o Júlio representa, a gente lembra, né, Júlio? Dom Paulo sempre dizia, se o poder não é serviço, ele não serve para coisa alguma. Poder é serviço. E é isso que a gente vê em você e te agradecer enormemente por nos ter dado essa oportunidade de fazer esse filme que foi feito principalmente com muito amor, que é a principal força transformadora de qualquer mudança social, seja individual ou coletiva. Muito obrigado, Paulo França, muito obrigado, Carlos Pronzato, e muito obrigado, meu irmão querido Júlio Lancelotti. Maravilha, Carlos, por favor, né? Deixando aqui o abraço final para o Júlio.
Eu vou agradecer as palavras do Paulo Pedrini. Tenho um eco. Não. Resumem, de alguma maneira, tudo que a gente vivenciou nesses 4 meses, de ligações, e de vamos fazer, e quando ele realmente colocou a data, eu no início fiquei, 1º de maio, peraí, é o dia do trabalhador, papapá, o desemprego, aí Pedrinho, não, e o desemprego. E por aí foi, é justamente o universo onde o padre Júlio trabalha, no desemprego, né? No universo do descarte, como ele relata no filme, não? Que são palavras, parece que uma construção discursiva do Papa Francisco, né? Então é isso, foi 1º de maio, era o dia realmente certo. E queria também fazer uma homenagem ao Paulo França, porque também Pedrini entrou em contato ontem, a gente teve uma questão técnica, não pudimos chegar em tempo a uma exibição na TVT. Eu vou dizer a vocês, a gente acabou de subir o filme às 4h23. 16h23 o filme estava pronto, por isso eu não pude divulgar muito, sabia que de alguma maneira as coisas iam acontecer, né? E aconteceram. Mas foi ontem, tipo 10 da noite, que eu entrei em contato com Paulo França, a partir do Pedrini, e ele resolveu, olha, tenho às 6 da tarde, vamos fazer isso aí, e em seguida ele acompanhou essa luta nossa. Então, a prática, ação direta, é o que faz o mundo avançar. Então, eu queria agradecer muito, de coração, esse período que estive em São Paulo. Eu vou muito a São Paulo, eu aprendi a amar a São Paulo. No início, não, estava muito carioquizado, não? Morei muito no Rio, não? E vocês sabem essa diferença entre São Paulo, mas São Paulo acabou me cautivando, principalmente por sua gente. Tanto é que escrevi um livro de contos que está na mesa do Padre Júlio, algum dia ele terá tempo para ler, se chama O Espírito da Rebelião, que é uma homenagem às pessoas que lutam diariamente nessa cidade que é um país, né? Nesse país, São Paulo, né? Que deveria ser a capital, né? Como foi Rio, é a capital do Brasil, né? Está tudo aí concentrado, né? Inclusive está o Vaticano popular, o Vaticano dos pobres, dos desamparados, dos refugiados, das pessoas da rua, está ali na Moca, Moca Belém. Eu não tenho minha camisa de Juventus, mas está em algum lugar. Eu também gosto muito de futebol, e futebol também faz parte desse universo popular. Algumas pessoas não entendem da intelectualidade, mas o futebol é um grande elemento que nos une também com Pedrini. Não sei se o Padre Júlio tem algum time, segundo Juca Kfouri, não é Corinthians, que eu soube, mas... Ou é? Não, você não sabe, mas tudo bem. Com certeza deve ser um time popular. Mas tudo bem. Mas eu queria terminar uma homenagem ao Padre Júlio. Eu poderia ler um poema de um livro meu que vai sair em breve. Tem a ver com o universo operário. São poemas operários. Eu estive em Brumadinho, na época da tragédia, fiz um livro, uma caixinha com 20 cartões e o filme, sobre o filme de Brumadinho, chama Lama. O crime vale no Brasil. E agora estou preparando uma caixinha com 20 cartões, poemas operários e o filme da greve geral de 1917, que aconteceu, surgiu na Moca, explodiu na Moca, justamente, não? Aí na fábrica Crespi. Então, realmente, essa região, Belém, Moca, entendeu? É um circuito, uma trincheira de luta, é uma comuna a comuna da Moca, a comuna do Belém. E eu queria ler esse e dedicar a Padre Júlio. Ainda está escrito em papel, mas tem a ver com esse dia de 1º de julho. Pode ser, Paulo França? Posso ler? Diz assim: o intervalo, o nome é o intervalo. Diz assim: te tomo da mão, respiro teu aroma de metais, ferrugem o carmim, tua boca é uma engrenagem frenética de flores. Nosso intervalo é tão curto que as palavras voam como pregos luminosos em rosas de cobre, beijos martelados no alumínio dos teus lábios. A sirene interrompe a brisa do pátio, a paisagem do teu rosto. Nos devolve o estrondo,
a diária exploração do cartão de ponto. É isso aí. Ao 1º de maio, ao Padre Júlio, e vamos lá. Obrigado, Paulo França, Pedrini, e muito agradecido à luta do Padre Júlio de poder nos dar a possibilidade de fazer um filme como esse. Parabéns. Olha, eu só tenho a agradecer nesse 1º de maio, para mim histórico. Parabéns, Padre Júlio. Que Deus te abençoe, né? A gente ora pelo Papa Francisco, a gente ora pelos nossos irmãos mais próximos, mas pelos aqueles desconhecidos que a gente não vê, né? Acho que o Brasil está mudando, Padre Júlio. Eu tenho certeza que a sua fé e a sua rebeldia está uma rebeldia de transformação que o Carlos e o Paulo Pedrini muito bem mostraram. Eu deixei o Pix aí para quem quiser contribuir no canal Resistentes. Nós também vamos fazer um documentário aqui sobre entidades nacionais, ampliando esse debate. Então deixa aí, se você quer contribuir também para as nossas lutas, para que a gente faça nossas transmissões, para que a gente construa novos conteúdos e narrativas, deixa aí pix@resistentes.org. Eu agradeço, parabéns, um ótimo domingo, né, da nossa homilia de amanhã cedo com o Padre Júlio, aí todos vocês. Um abraço grande. Obrigado, Padre Júlio. Obrigado.